Olá pessoal, demorei um pouquinho para soltar esse vídeo, né? Quase uma semana de atraso sobre mediunidade. E tava pensando bastante sobre qual tema abordar. E acho que um que seria bem legal, que é um até que eu não falo muito no curso de mediunidade, é justamente sobre os processos de obsessão. É que eu tenho algumas ressalvas, né, para falar sobre o processo de obsessão, porque tem gente que fica muito preso, né, nessa questão. Deixa eu explicar que daí vocês vão entender. Antes de falar sobre o processo de obsessão, o que a gente precisa entender é que no plano espiritual existe uma pluralidade de seres, como existe no plano terra, no plano físico, ou seja, nós temos espíritos de diversas índoles, com as mais diversas índoles, com as mais diversas intenções, com suas personalidades. Isso sempre tem que ficar muito claro. Não existe essa coisa única no plano espiritual, né? O que vai acontecendo é conforme a nossa evolução, nós vamos ficando divididos em faixas vibratórias, ou seja, a nossa energia se afiniza com o plano vibratório e a gente é direcionado para lá. Ou seja, essa separação do joio e do trigo, conforme nós vamos evoluindo, ela vai ficando cada vez mais clara, ela vai ficando cada vez mais evidente. E nós realmente vamos ficando cada vez mais distantes. Então, se você vibrar alto, né, então pensamentos elevados, né, pensamentos saudáveis, sentimentos saudáveis equilibrados, você vai vibrando cada vez uma sintonia mais apurada. E você vai sendo direcionado, então, para essas localizações com a sintonia mais apurada. Apurada. Se você vibrar muito baixo, denso, ódio, raiva, inveja, né, ficar preso em determinadas situações, né, não querer evoluir, não soltar aquilo que te prende, aquilo que te pesa, você também vai descendo, né, então em degraus aí de evolução, né, ficando num plano que é compatível com a sua vibração. Então nós temos vários planos de evolução. Não é só físico e espiritual. O físico é um deles, e o espiritual é onde nós teremos os vários graus de evolução, desde o mais denso até o mais sutil. E o plano físico dizem que ele está no meio. Ou seja, nós temos muitos planos muito mais sutis do que o plano Terra, mas também temos muitos planos muito mais densos do que o plano Terra. E aqui, por que eu estou explicando isso? Porque também conforme você vai diminuindo ali você vai sendo atraído para os lugares, as esferas mais baixas de vibração, de desenvolvimento, significa que a sua consciência ela também vai ficando muito mais clara, muito mais objetiva de que é aquilo que você quer ser, né? A gente diz que as faixas do meio são as faixas neutras, a gente não tem muita consciência, né, se estamos sendo bons ou ruins, né, verdadeiramente, de forma de alma, né, tô falando de uma maneira mais profunda de ser, né, ter essa consciência do que nós somos. E quando você vai evoluindo, vai subindo, você também vai criando cada vez mais consciência que essa é a pegada, que esse que é o caminho. Então você vai evoluindo de forma consciente, não ao acaso. Então, se isso acontece, os espíritos que reinam e que vivem, né, nos planos mais baixos, nos planos inferiores de evolução, pela consciência, eles sabem muito do que eles são, eles sabem muito a capacidade deles, eles sabem muito que eles estão num plano negativo e porque eles se afinizam com aquilo. Então, ou seja, não é para eles, para muitos deles, eles não veem como um castigo, eles veem como um objetivo. E aí é que está o grande perigo, né? Então, os espíritos inferiores, os grandões, os maiorzões, eles são inteligentes, né? Eles não estão lá como presos em celas e sendo castigados pelo tempo. Até porque Deus permite o livre-arbítrio em todas as camadas de evolução. E lá também
né? Então, nesse plano inferior, eles podem fazer o que eles quiserem. Lógico que as regras, as leis continuam. Toda ação gera uma reação, toda ação gera uma reação compatível com aquilo que você está fazendo, né? Então, ninguém foge a isso. Mas a liberdade, né, de você fazer o que você bem entender, você tem. E aí o que acontece é justamente aí os processos obsessivos. Dizem que no plano espiritual, né, a vida, o universo, ele está sempre num infinito combate da luz e das sombras. Se a gente for pela ciência, pela física, até uma coisa interessante mesmo. Que é bem isso. Onde tem luz, não tem sombra. Não tem a sombra, não tem a luz. Né? E aí fica, né? E o universo é composto, né, por essas duas questões, que elas são necessárias para a criação, para que a gente encontre o equilíbrio. E então, esses embates, eles surgiram desde que o universo foi criado. Desde que a primeira centelha espiritual foi criada, já existe o bem e o mal, a luz e a sombra. Então, existem realmente muitos conflitos, muitos confrontos, né, entre os espíritos de luz e os espíritos das sombras, ou os espíritos das trevas. E aí, então, o que acontece nessa luta? Né? Nós, que somos, nós seres físicos, né, que estamos aqui no plano físico de evolução, nós somos muito bobos, né, com perdão da palavra, mas para sermos influenciados pelos espíritos inferiores. Eles sabem das nossas falhas, eles sabem das nossas tendências, eles sabem como que nós somos egoístas, né, como nós somos mesquinhos e tudo mais. E eles sacam muito sobre essas questões, eles sabem muito como nos pegar, né, através dos vícios, através das ilusões, através dos prazeres. E com isso, o que acontece? Então, espíritos inferiores conseguem controlar e comandar uma legião de espíritos, tanto desencarnados quanto encarnados. Alguns espíritos encarnados trabalham para esses espíritos inferiores de forma consciente. É meio assim, ó, eu dou a minha vida para você, né? E eu faço o que você quiser, contanto que você me faça isso, que eu tenho aquilo, Eles vão realmente manipular energias para que você alcance determinadas questões. Só que nesse processo você já se transformou num escravo do plano inferior. Aí não tem processo de obsessão, né? É pelo livre-arbítrio, você se coloca à disposição de espíritos inferiores. O que a gente diz, né? Contextualiza, né? E analisa, né? O que é o processo de obsessão é quando um espírito ele começa a emanar energias e vibrações para uma determinada pessoa, um determinado local, uma determinada família, um determinado grupo. E aí ele começa a emanar aquela energia. Essa energia, no início, como estímulo, ela bate. Se houver uma brecha, ela entra e fica ali um pouquinho. E logo dissipa. Só que essa influência vem. E aí vem um pensamento, vem um sentimento. E aí, se você não é muito equilibrado, se você não é muito consciente das coisas, você se deixa levar. Então vem esse estímulo, por exemplo, o estímulo de ódio. O estímulo de ódio te chega, é você, né, faz um... Só que às vezes você já começa a associar a várias questões da vida e aquele ódio vai crescendo dentro do seu ser. E ali você é fisgado, né? Porque os espíritos negativos, eles jogam iscas. E você pega, abocanha, se você não quiser, você solta, né? Ou seja, volta para o seu prumo, volta para o seu equilíbrio, começa a rezar, fala, isso não me pertence, eu não posso ser assim. Agora, se você começa a alimentar aquele processo, e tem que alimentar por muito tempo, viu, gente? Não são 2 dias e já temos um processo de obsessão. Mas assim, é algo repetitivo, né? E é duradouro, leva um tempo.
né? É lógico, vai variar muito de pessoa para pessoa, mas assim, leva um tempo. Não é tipo um pensamento negativo e pronto, já acoplou um espírito negativo aí nas suas costas. Não, não é isso que acontece, né? Então leva tempo para o processo de obsessão ser concluído, realmente, né, acontecer. Aí esse espírito vai continuar emanando energia, emanando energia, emanando energia, até o ponto que você abre tanta brecha, você está alimentando tanto aquele estímulo que ele te deu, que não tem como não criar uma conexão entre ele e você. Então, quando alguém está obsediado, né, está no processo de obsessão, aí se torna muito perigoso mesmo, porque se a pessoa não tiver consciência, né, de pelo menos dessa questão do pode ser, né, o plano espiritual influenciando, é bem difícil de desconectar. É muito, muito, muito difícil de desconectar, né? Então tem pessoas que passam anos e anos em processos obsessivos, né, em processos aí de obsessão. Existe, que eu acho que um dos mais perigosos é esse daí, que é dos seres trevosos que querem combater, né, a todo custo os trabalhos de luz. Então, todo mundo também que segue na linha reta, né, então todo mundo é chamariz para o plano inferior. Os que já são mais ou menos desequilibrados, porque é para somar no exército deles, e para aqueles também que estão no exército contrário. Né? Então todo mundo que faz o bem, todo mundo que é caridoso, né? Todo mundo que pensa no próximo e tudo mais, também porque é uma maneira dos espíritos inferiores enfraquecerem o exército de luz, né? Para nós não semearmos, né? Então essas questões de luz no plano físico. Então qualquer um está sujeito a entrar no processo de obsessão. E a grande sacada é aquele exercício contínuo, orar e vigiar e sempre. Né? Então você tem que se analisar, você tem que perceber se aquilo é seu, se aquilo não é seu, porque às vezes também nós temos, sim, que são questões nossas, uma raiva que surge, um ódiozinho que surge, né? Vontade de xingar, um pouquinho de inveja. Lógico, não deveríamos ter, né? Mas nós somos falhos, isso nós temos que lembrar. Então, quando isso surge, não quer dizer que isso surja dentro do seu ser, que você já está sendo obsediado ou está recebendo a influência de algum espírito negativo. Outra questão de obsessão que acontece é a obsessão de encarnado para encarnado. E a pessoa fica tão conectada com aquela pessoa, mas tão conectada com aquela pessoa. E se a outra também estiver tão conectada nessa outra pessoa, o fluido se cria de forma quase que espontânea. Lógico que também leva tempo, né? Mas são pessoas que ficam muito ligadas. E tem algumas pessoas que fazem esse processo de obsessão pensando que é uma coisa muito boa. Isso acontece com amizades e com família, mas principalmente em relacionamentos amorosos. Né? Um vive tanto ali o outro, eles acham que estão vivendo a mil maravilhas e não é, às vezes já se torna um processo obsessivo. Né? Então as suas ideias são as minhas ideias, meus sentimentos são seus sentimentos e não é, cada um na sua. Isso a gente tem que prestar bastante atenção, isso daí é bem perigoso. E aí também, você tem que analisar e tem que começar a perceber que, opa, não, tô pensando demais nessa pessoa e isso não tá legal. Né? Vamos desconectar, vamos desvincular, porque há muito desgaste de energia, principalmente nos processos de obsessão, pessoa física com pessoa física. Tem o processo de obsessão também de físico para o desencarnado, né? Principalmente pessoas que perderam alguém, elas ficam tão conectadas com aquele espírito que está lá no plano espiritual, que o coitado não consegue evoluir. Ele fica conectado com aquela pessoa que fica chamando ele, fica chorando o tempo todo e pedindo o tempo todo, conversando o tempo todo. E isso também é um processo obsessivo, só que ao contrário. Né? Então é do plano físico para o plano espiritual. E aí, lógico, lá no plano espiritual o espírito vai estar sendo assessorado, mas às vezes por dó ele não consegue se desvincular, né? Ele não consegue se conectar. Então é bem delicado esse processo. E por último, que eu acho que também é tão sério quanto, é a autoobsessão. Né? A autoobsessão é quase como se você criasse uma outra pessoa dentro do seu ser que te suga as energias, que te boicota,
né? Então, que te deixa para baixo, que te influencia da pior maneira possível, né? A gente tem que entender que em todos os processos obsessivos, o que acontece é desgaste de energia à toa e vibração de padrões negativados, né? Ou seja, não são padrões equilibrados nem equilibradores, né? Não te leva a nenhuma evolução moral, física, energética, mental ou espiritual. Não, é um atraso de vida. Então, todo e qualquer processo, né, para quem estiver passando, né, por um processo de obsessão, é sempre um atraso. Existem alguns sintomas, né? Então, mudanças bruscas de humor que têm que ser estudadas. Não é qualquer mudança brusca de humor, né? Às vezes podem ser questões psicológicas, né? Às vezes até funcionamento de hormônios e tudo mais, então tem que ser estudado isso. Então, muita canseira, né? Então, muito desgaste de energia e algumas dores, né? Então, dor na nuca, né? Que aqui é quando que vai criar uma conexão tão forte, profunda com o centro nervoso da pessoa, para influenciar, que acaba influenciando os pensamentos e as ações, né? Desse ser. Peso, né? Nos ombros, como se estivesse realmente, como se você estivesse carregando alguém. Mas tudo isso precisa sempre ser muito analisado, porque outras questões também trazem esses sintomas, né? Então, quando você está muito no mental, está com o mental muito ativo, né, e está esquecendo de trabalhar os seus lados mais sutis, também tem a tendência a sentir essas mesmas reações, né? Então, por isso que tem que ser estudado, tem que ser analisado caso a caso. Porém, ninguém tem que se preocupar muito, né? Então, vou, vou entrar agora no processo obsessivo, né? Estou num processo de obsessão. Se você já tem consciência, fica mais fácil de se desvincular, né? Então não é qualquer pensamento negativo que vai atrair esses espíritos e vai criar um processo de obsessão, né? Então o importante é orar e vigiar sempre, né? Tá ficando até cansativo isso, né, nessas últimas aulas, mas realmente ter a consciência, né, daquilo que você é, então das suas ações, ter consciência de quem você é, do que você gera dentro do seu ser. Isso é sempre a melhor maneira para remediar, né, e para evitar qualquer tipo de obsessão, né? Então, quanto menos brecha você dá aí pro universo para que isso aconteça, melhor. Então, vibrar sempre o bem, né? Vibrar bastante amor no coração, né? Elevar os sentimentos, elevar os pensamentos, né? Não ficar pensando em coisinhas, em situações que já aconteceram nem nada. É sempre tentar se elevar e se apega a Deus e à espiritualidade. Tá? A gente vai encerrando aqui essa aula, falando aí sobre a obsessão. Qualquer questionamento que tenha, por favor, joga aí nos comentários do vídeo ou manda pelo grupo do Zap, que assim que possível eu responderei. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima aula.